Prontinho, iniciando oficialmente a nossa última aula da disciplina, tá? Logo após essa aula, vou encaminhar para vocês a prova. Vocês têm até amanhã, às 21 horas, para estar me devolvendo a prova respondida. E eu tenho até a sexta-feira para entregar a nota de todos vocês e encaminhar a prova de recuperação, caso alguém fique nessa disciplina. Na segunda-feira, nós já vamos começar uma outra matéria, e essa matéria que se inicia na segunda acaba no último dia para começar as férias de vocês. Então, a disciplina vai até ali o dia 14, tá? Para que a gente possa aproveitar. Geralmente, nós temos aí de 2 a 3 dias de intervalo de uma matéria para outra. Dessa vez não vai dar tempo, porque a gente precisa entrar de férias no dia 15 de julho e para que nós possamos fazer uma matéria sem que precisemos parar ela ao meio, então a gente decidiu começar já na segunda-feira e vamos até o dia 14, ok? Então, a partir até sexta-feira nós encerramos essa disciplina e na segunda já começamos a próxima, tá bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à epidemiologia, né? Já falamos ali na parte de saúde coletiva. E aí, dentro de saúde coletiva, a gente tem um ramo, que é o ramo da epidemiologia, tá? A epidemiologia, ela é aquela ciência, aquele ramo ali da saúde, é o eixo, né? Que vai trabalhar todas as avaliações médicas, e essas avaliações estarão sempre voltadas para a profilaxia, então é uma medicina preventiva. Então, através dessa investigação, isso vai fornecer pistas para que possamos fazer uma diagnose de todas as doenças transmissíveis e as não transmissíveis. E, através disso, estimular ali uma verificabilidade de uma consistência de hipóteses e das causas dessas patologias. Então, a epidemiologia estuda o fluxo da causa de uma doença, como a sociedade se comporta frente à doença e quais são as medidas de intervenção para barrar essa patologia e, consequentemente, diminuir o índice da taxa no processo de saúde e doença. Então, a epidemiologia trabalha isso, né? Como que a sociedade se organiza no enfrentamento de novos agravos. Para isso, ela estuda distribuição de morbidade e mortalidade, né? Quais são as dificuldades físicas, culturais, né? Logísticas e demográficas da população, isso é uma morbidade, né? E a taxa de mortalidade, essa doença atingindo esse nicho da população, seria uma doença letal? Né? Então, a epidemiologia que fica com essa parte. Realizamos testes para verificar a eficácia da inocuidade de todas as vacinas. Então, a gente tem a fase 1, fase 2 e fase 3. Nesse momento que nós estamos agora da vacinação em massa, nós estamos na fase 3, né? Para verificar a inocuidade da vacina. Isso no caso da vacina contra o novo coronavírus, porque é uma vacina nova. As anteriores já foram testadas lá atrás, né? Hoje, uma vacina que a gente tem aí maior eficácia e aplicabilidade estudada pela vigilância epidemiológica, nós podemos citar a vacina contra a febre amarela, né? A vacina contra a varíola lá atrás, a vacina contra a poliomielite, que foi erradicada do Brasil, né? Hoje nós não temos mais novos casos de pólio, vacina do sarampo. Então, sim, resultado do trabalho da vigilância epidemiológica desde lá atrás, né? Com um médico epidemiologista que trouxe ali a reforma, né? Na vigilância epidemiológica, trazendo a vacinação em massa da população para o controle das doenças. E depois surgindo ali a lei Eloy Chaves, né, que trabalha essa questão até hoje. Então, nós, além de realizar os testes de eficácia, ela vai desenvolver, né, um ramo de vigilância. E essa vigilância nós chamamos de vigilância de uma epidemia. Então, é vigilância epidemiológica. Através disso, ela monta um cadastro para notificar
todos os casos. E para isso, né, eu pedi para que vocês pesquisassem quais eram as doenças de notificação compulsória, para a gente ter uma noção de quais são as doenças que a vigilância epidemiológica ela fiscaliza os números, os agravos e qual é o tratamento que está sendo aplicado e se o tratamento que está sendo aplicado é eficaz, né? Quando que o tratamento aplicado é eficaz? Quando nós conseguimos erradicar. Hoje, nós estamos num surto de sífilis. E esse surto de sífilis, ele não é de agora. Ele é um surto que se estende há 6 anos no estado do Acre, né? Já foi feito tratamento medicamentoso, foi entregue preservativo nas unidades em massa, né? É realizado o teste pelo SUS para saber se você está com sífilis ou não, e é realizada educação em saúde. Mas existe uma quebra aí, uma falha no tratamento, porque a vigilância epidemiológica, ela não tem como ir no momento do ato sexual e colocar um preservativo, ou no homem ou na mulher. Então, existe aí uma quebra na aceitação pela sociedade. A parte da vigilância epidemiológica vem sendo cumprida, né, desde o início, que ela percebeu aí que essa patologia causaria agravos e a taxa de mortalidade é alta. Então, ela faz a parte dela, mas nós necessitamos da adesão da população. A mesma coisa a dengue. Nós estamos aí vivendo temporadas de epidemia de dengue desde 2001, né, que o estado do Acre ele vem sofrendo aí com a proliferação da dengue todo ano no inverno amazônico. Se você procurar políticas públicas para o controle da dengue, você encontra. Mas onde é que está a maior dificuldade? A adesão da população em massa. Então, sempre que a gente fala de epidemiologia, nós esbarramos, né, na cultura social. Então, existem locais em que o foco é controlado, mas existem locais em que o foco não é controlado, porque dependemos também da adesão da população. Então, a partir disso, nós analisamos os fatores que podem ser ambientais, socioeconômicos, que estão diretamente ligados às doenças e todas as condições de saúde, né? Como exemplo, o pessoal da vigilância epidemiológica passa nas casas limpando o quintal das pessoas, né, das casas habitáveis. Ele limpa ali porque as pessoas não conseguem eliminar os focos para a proliferação do mosquito. Não consegue limpar a sua caixa, não consegue manter a tampa fechada. Então, para isso, o governo paga uma equipe para fazer essa visita nas casas. Então, nós temos vários exemplos, né, de trabalho da vigilância epidemiológica espalhada pelo estado do Acre na intenção, né, de melhorar o tratamento ou de evitar as doenças preveníveis, né, as doenças evitáveis. Então, tudo isso é controlado por um processo de estudo dessa ciência, da ciência epidemiológica. Então, ela estuda o conhecimento do processo saúde e enfermidade dentro de uma sociedade. E a partir daí, ela promove a recuperação individual ou promove a recuperação coletiva e vai produzir aí mais informações e conhecimento para que os profissionais possam ter uma tomada de decisão com clareza e coesão, tá? Tradicionalmente, ela é a ciência que estuda a distribuição das doenças, quais são as causas dessas doenças, né? E quais são as complicações dessas doenças para a população. Descobre quais são os fatores de risco, né? E a partir daí, a gente tenta quebrar a linha de transmissão, né? O ciclo biológico dessa doença. Então, a gente intervém em uma dessas fases para que possamos evitar. Mas, para isso, a gente precisa da participação da comunidade, né? A vigilância epidemiológica, ela tem alguns objetivos. E esses objetivos aqui estão relacionados aos fatores que podem trazer algum agravo para a saúde. Então, primeiro nós precisamos entender a causa dos agravos. No caso da dengue, por exemplo, nós já sabemos que o transmissor da patologia é o mosquito. Então, onde é que nós podemos quebrar esse ciclo biológico? Evitando locais em que o mosquito possa se proliferar.
Sabendo disso, nós devemos evitar água parada, né? Colocamos veneno, vigilância epidemiológica passa nas casas, colocando veneno para matar as larvas e por aí vai. Então, a gente já sabe que a causa é o mosquito. Então, vamos barrar a proliferação do mosquito, né? Primeiro a gente acha a causa e depois a gente encontra um mecanismo de intervir esse ciclo biológico. Vamos definir qual é o modo de transmissão e deixar isso claro para a população. Definir e determinar quais são os fatores contribuintes para o agravo, né? Sempre vai ser a falta de adesão da população, né? Nesse caso agora do coronavírus. É decretado, né, pelo governo do estado uma situação que você tem que vivenciar dentro de um período de tempo, né? E nós fazemos isso? Nem sempre. A maior parte da população não tem contribuído para que nós possamos evitar os novos casos do coronavírus. Assim como a população não tem contribuído todos esses anos para que evitemos o número de casos de dengue. Assim como também a população não está inserida e não está ajudando quando o assunto é queimadas e derrubadas no mês de agosto. Então, a gente tem uma dificuldade aí da adesão à população. Então, nós identificamos e explicamos quais são os padrões de distribuição geográfica da doença, né? Por exemplo, as doenças que eu encontro no Taquari não são as mesmas doenças que eu encontro no São Francisco, né? Situações diferentes. Por exemplo, o São Francisco não alaga, o Taquari alaga. Então, a gente já tem outras patologias para se preocupar lá no Taquari. Eu tenho patologias no Calafate que eu não vou encontrar no Alto Alegre. E por aí vai. Cada região geográfica, ela tem problemas denominados dentro da sua região, de acordo com a sua realidade. A partir disso, nós vamos estabelecer medidas preventivas. Depois, nós vamos auxiliar o planejamento e o desenvolvimento do serviço que nós prestamos para a população. Depois, nós vamos prover todos os dados para a administração e avaliação dos serviços, né? Como é que eu sei que eu tenho que trabalhar educação e saúde para doenças sexualmente transmissíveis se eu não sei a quantidade de pessoas infectadas e onde essas pessoas infectadas estão? Então, para isso, eu preciso de dados. Foi por isso que eu pedi para que vocês realizassem aquela pesquisa da notificação compulsória. A notificação compulsória serve exatamente para isso, para que nós possamos fazer um mapeamento e possamos ter os dados reais de novos casos. E isso não significa que os novos casos são só aqueles números que a gente encontrou. Todos os dias, pessoas estão se contaminando, né? Então, a gente tem aí pessoas que estão contaminadas, mas não tem diagnóstico fechado. Enquanto não tem diagnóstico, né, esse caso não é contado. E quando esse caso é notificado, ele passa a ser contado 24 horas depois. Então, vamos lá. Como exemplo, a gente tem a situação Covid, né? Todos os dias no jornal a gente vê ali número de novos casos de Covid. Tantos novos casos. Esses casos estão baseados em 24 horas atrás. Aqui é o tempo que a vigilância epidemiológica tem para fornecer esses dados dentro de um sistema do DataSUS, que o governo libera ou não, tá? No caso desse governo, né, que está em vigor aí a nível nacional, ele bloqueou esses dados, o acesso à imprensa, né, e o público em geral a esses dados por aproximadamente 8 meses. Agora ele já liberou novamente, mas se o governo quiser, tá, ele não é obrigado a fornecer esses dados. Aí só tem acesso a esses dados pessoas que são cadastradas no Ministério da Saúde. Então, os funcionários da instituição que trabalham na vigilância epidemiológica dentro do Ministério da Saúde. Alguns têm a chave para jogar essas informações lá dentro e outros têm a chave para jogar as informações e consultar essas informações, tá? Surgiu aqui também uma associação internacional de epidemiologia, para que nós possamos entender como é que as doenças elas se comportam a nível mundial, né? E em situações de pandemia, isso se torna cada vez mais frequente. Então, a gente entende como é que foi o enfrentamento do Covid lá na Índia, a gente entende como é que foi o enfrentamento do Covid no Canadá,
Nós entendemos como é que foi o enfrentamento do Covid na China, observamos o que deu certo e implantamos como medida preventiva. Algumas modificações serão feitas por conta da região climática, realidade do sistema de saúde, quantitativo populacional, número de infectados, mas nós temos, né, uma rede de apoio internacional que se ajuda. Toda descoberta, tudo que deu certo e o que deu errado é colocado dentro desse programa e a partir daí nós temos essas informações para que possamos nortear o nosso plano de ação, né, e termos mais sucesso. Então, quem vai descobrindo primeiro vai jogando dentro dessa rede nacional de apoio em vigilância epidemiológica. Lá dentro, nós vamos descrever a distribuição e a magnitude de todos os problemas de saúde das populações humanas, tá? Todas. Depois, nós vamos proporcionar os dados essenciais para que ocorra um planejamento, uma execução e uma avaliação das ações preventivas, tá? Das ações que controlaram e das ações que foram para o enfrentamento no tratamento das doenças e estabelecemos as nossas prioridades, né? Quando o novo coronavírus ele surgiu lá em dezembro, em Wuhan, na China, né, a vigilância epidemiológica de todos os países foi avisada. Mas o Brasil resolveu promover o carnaval assim mesmo, tá? Mas o Brasil já tinha conhecimento. Depois do carnaval, eclode aí no Brasil a primeira cepa, né, do novo coronavírus. Então, foi falta de planejamento governamental, foi falta de uma ação interventiva de prevenção, tá? Se tivesse eliminado o carnaval lá atrás, né, teríamos uma chance maior de termos nos preparado de maneira mais eficiente para o enfrentamento do novo coronavírus e talvez, né, não tivéssemos aí o índice de mortalidade que nós estamos completando hoje no Brasil, né? Que ultrapassou aí 500 mil de pessoas mortas pelo novo coronavírus. Depois nós vamos identificar quais são os fatores etiológicos, né? Onde foi que surgiu, como é que aconteceu, e a gênese das enfermidades, qual é a função genética dessas enfermidades. A partir daí, nós vamos desenvolver os objetivos, né? Existem etapas para desenvolver um processo. Primeiro, nós vamos realizar a coleta de dados. Depois que a coleta de dados foi realizada, um médico examina o paciente, né? Como exemplo. Primeiro faz a coleta de dados, depois examina o paciente. Um epidemiologista vai fazer o seguinte, ele vai analisar uma população, tá? Exemplo, uma vigilância. Depois, ele vai chegar num resultado. Como médico, vai fazer um diagnóstico sobre o que o paciente tem. Esse é o resultado. Ele analisou e agora ele chega com o resultado. Um epidemiologista vai construir uma hipótese sobre a distribuição ou uma causa de uma doença, né? Digamos que a gente descobriu que o paciente está com dengue. A gente vai observar onde é que esse paciente mora e quantas pessoas, né, naquela região também estão com dengue. Então, ele vai construir uma hipótese sobre a distribuição dessa patologia e qual é a causa dessa patologia. Aí ele entra no teste, né? No caso de um médico atendendo o paciente, vai fazer exames adicionais. No caso de um epidemiologista, ele conduz um estudo científico. Depois a gente chega na fase da ação. Como médico, vai prescrever o tratamento. Como epidemiologista, vai intervir, né? Vai fazer uma intervenção comunitária para que nós possamos controlar ou até mesmo prevenir a doença. E depois nós chegamos na fase de avaliação, né? No caso do médico, ele vai realizar um reexame, vai solicitar ali o retorno médico para avaliar se a conduta tomada ela foi eficiente. No caso do epidemiologista, ele vai avaliar a distribuição da doença depois da intervenção. Tá, professor, então dá aí um exemplo para facilitar a nossa vida. Vamos lá, lockdown. Muita gente fala que o lockdown não funciona. Realmente, na visão da população, não funciona porque a população não consegue aderir, né? O Brasil nunca fez lockdown de fato, né? Ele usa a palavra,
para dar uma segurada nas pessoas, mas as pessoas aí, nós sabemos que têm burlado bastante essa questão do lockdown. Mas vamos lá. Antes do último lockdown que teve em Rio Branco, nós estávamos com a Unimed lotada, nós estávamos com o Pronto-Clínico lotado, nós estávamos com o Hospital Santa Juliana lotado, nós estávamos com o INTO lotado e nós tínhamos uma ala Covid dentro do Hospital do Idoso. O Hospital do Idoso foi desativado e lá surgiu uma ala Covid, uma ampliação de leitos. Dentro do Hospital do Idoso são 35 leitos. Então, além dos leitos que a gente tinha no Covid, né, e no leito Covid lá no INTO, mais o hospital de campanha, que fica lá dentro do INTO também, o HCamp lá atrás, nós tínhamos, né, um outro anexo que funcionava dentro do Hospital do Idoso. O governador mandou fazer lockdown por 15 dias. Depois desses 15 dias, nós observamos a taxa de pacientes internados. Né? Paralelo a isso, várias pessoas infectadas em casa e contratando enfermeiros particulares para realizar a administração do medicamento, porque não tinha leito nos hospitais. Então, o critério de internação era paciente que precisa de oxigênio, ficava no hospital, paciente que não precisava de oxigênio, pagava o tratamento em casa por conta. Tá? Foi esse o critério. Depois desses 15 dias de intervenção com o lockdown, nós conseguimos observar uma diminuição dos pacientes nas UTIs Unimed, Santa Juliana e Pronto-Clínica, né? Conseguimos esvaziar o Hospital INTO e o HCamp e conseguimos desativar o Hospital do Idoso, né? E o Hospital do Idoso deixa de ser suporte para o INTO e volta a ser Hospital do Idoso. Então, a gente percebe que a intervenção do lockdown, mesmo que não tenha, né, uma eficácia garantida por parte da sociedade, dentro dos hospitais, dentro das unidades, ele surte resultados positivos. E é por isso que eu sempre escuto as pessoas falando assim, mas quando tem lockdown, eu devia prender as pessoas que fazem festinha clandestina, alguma coisa assim. A intenção não é essa. A intenção é segurar ao máximo as pessoas em casa para que o número de novos casos dê uma diminuída, né? E que as pessoas tenham chance para, quando desenvolverem a patologia, que tenha leitos à sua disposição para a gente não entrar em colapso. Então, sim, as intervenções sanitárias, elas vêm trazendo resultados positivos, mesmo que nós não consigamos ter essa compreensão, porque a gente só consegue compreender quando a gente está no olho do furacão, e a gente olha para o lado e percebe o hospital ficando vazio, sendo que semana passada tinha aproximadamente 200 pessoas lá fora aguardando para ser avaliada, né? Fora a superlotação que já estava na parte interna do hospital. Então, a vigilância epidemiológica, ela surge ali com a Organização Mundial de Saúde em 1950, surgindo um comitê em que poderia propor um método que fosse capaz de definir, de avaliar o nível de vida da população, né? Só que chegou aqui a uma conclusão de que seria impossível construir um único índice a nível mundial. Não tem. Então, ele criou 12 itens para que pudesse isso ser avaliado de maneira isolada. O primeiro item é observar o quesito saúde. Como é que é a saúde dessa população? Isso inclui condições demográficas, né? Onde essa pessoa está e o que tem à disposição dela. Alimentos e nutrição dessa pessoa, educação, incluindo da alfabetização ao ensino técnico, condições de trabalho, situações, né, que esse paciente, que esse profissional se expõe durante o emprego, consumo e economias gerais, transporte, moradia, e na moradia inclui saneamento e instalações domésticas, vestuário, recreação, segurança social e liberdade humana. E é por isso que a cada 6 meses a gente responde o censo do IBGE, onde é verificado tudo isso aqui para mensurar, né, a qualidade e a expectativa de vida de uma população. No caso do Brasil, quem mensura isso, né, um braço da vigilância epidemiológica, que é o IBGE. Tá? Então, eu deixei aqui para vocês, ó. Para a gente, enquanto profissional da saúde, é importante conhecer qual é o primeiro indicador proposto, que é saúde e condições demográficas, né? Nesse caso aqui, ó, o indicador saúde tem que expressar as condições de saúde de um indivíduo e as condições de saúde da população. Então, quando a gente fala de indicadores de saúde no Brasil, nós devemos saber um pouco a respeito da rede
Intergeracional de Informações, que é o RIPSA, tá? Que foi criado a partir da implementação pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que surge aqui no Brasil em 1995 através de uma iniciativa regional que tem dados básicos em saúde. E ela tem o objetivo de diminuir as informações a respeito de uma situação e uma tendência na saúde nos países da América Latina. E aqui no Brasil, surge a criação da RIPSA por meio de um grupo de trabalho com representantes do Ministério da Saúde. Então, a gente tem a OPAS e outras instituições de informação. Citei para vocês IBGE, Abrasco, IPEA e FUMESP, tá? E tem aqui, como formalização, uma portaria no Ministério da Saúde desde 1996. Então, tudo isso traz dados para o SUS, para que o SUS ele possa trabalhar medidas de complementação para melhorar a expectativa de vida da sua população. E aí eu trouxe para vocês aqui a minha referência bibliográfica, Trouxe para vocês os dados demográficos. Na demografia, a gente vai medir a distribuição dos fatores, e esses fatores são determinantes para uma situação de saúde e estão relacionados à dinâmica de uma população ou de uma área geográfica referida. Por exemplo, aqui no Acre, as doenças mais incidentes são sífilis e as hepatites virais. Essas doenças mais incidentes por enquanto, A questão socioeconômica vai medir a distribuição dos fatores determinantes de uma situação de saúde que está relacionada ao perfil econômico e social de uma população que reside numa determinada área de referência. Então, nos grandes centros, onde os salários são maiores e o custo de vida é mais barato, a pessoa tem um poder socioeconômico maior. Já no Acre, uma cidade menor, com um poder aquisitivo menor, salários menores e gastos estratosféricos, como, por exemplo, gasolina, alimentação em geral, aqui no Acre a gente gasta muito mais. Então, o nosso poder socioeconômico ele é diminuído frente a outros grandes centros. E a taxa de mortalidade, informa que a ocorrência e a distribuição das causas do óbito e um perfil de mortalidade da população. Por exemplo, até 2006, no Brasil, o maior número na taxa de mortalidade aqui, mortes preveníveis, aqui, processo de transição demográfica da epidemiológica no Brasil, Ali as mortes preveníveis era por acidente de trânsito. Quando chegou em 2019, a gente já percebeu que mudou o perfil da população no Acre, As mortes preveníveis, elas estão associadas à violência. E agora, mortes preveníveis estão associadas tanto à violência quanto ao novo coronavírus. Então, a situação no Acre está assim. Você foge da facção, pega coronavírus. Foge do coronavírus, sofre algum atentado moral ou ético, ou físico, ou psicológico pelas facções que têm dominado aí o nosso estado. Aí deixei aqui para vocês o processo de transição demográfica, tá? A historinha da epidemiologia no Brasil, mas ela surge ali com a criação do SUS também. E aqui, redução da mortalidade precoce, coloquei todos esses dados que eu acabei de falar para vocês aqui, e aí é realizado um cálculo em porcentagem, mas não precisa se preocupar porque quem faz esse cálculo é o profissional enfermeiro. E a partir disso, as doenças que nós podemos evitar, foi criado ali um plano de imunopreveníveis para as doenças infecciosas e as doenças parasitárias. Então, foi criado aí o calendário de vacinação e todos os medicamentos necessários para prevenção ou tratamento de doenças. Então, dentro do Ministério da Saúde, nós encontramos preservativo. Mas se você adoeceu, você encontra tratamento. E esse tratamento inclui exames, consultas médicas, medicamento, controle e avaliação do seu estado geral, tá?
Você encontra no planejamento familiar preservativos e você encontra métodos contraceptivos. Mas se mesmo assim você engravidar, você vai encontrar pré-natal, tá? E esse pré-natal pode ser de alta complexidade ou de média complexidade. Você vai ter exames, você vai ter direito à internação, né, numa unidade hospitalar para ter essa criança, vai ter direito à vacinação, ao acompanhamento, ao registro civil desse novo cidadão. Então, tudo isso é prevenível aqui, né? É concebível dentro do SUS pela ação da vigilância epidemiológica. Então, primeiro ela estuda o índice populacional, os agravos que essa população ela está sendo exposta, como evitar as doenças preveníveis e trabalha o tratamento da doença caso nós não consigamos prevenir. Então, essa é a função da saúde, né, da saúde coletiva em vigilância epidemiológica, trabalhar prevenção, tá? Ou intervenção quando for necessário. Alguém tem alguma dúvida em relação ao material de hoje? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Vou encaminhar a prova logo em seguida. Essa aula está sendo gravada e será disponibilizada hoje ainda, porém, no finalzinho do expediente, porque ela tem que ser renderizada ainda e só então que ela vai ser lançada lá na plataforma do YouTube e eu encaminho um link para vocês, ok?